Olá, eu sou o Meires Cavalcante e na aula de hoje nós iremos corrigir as 6 questões da atividade passada, ok? E aí de bônus eu vou trazer ainda mais a solução de 2 questões aqui do Enem para a gente trabalhar o conteúdo de probabilidade, ok? Então eu espero que você possa prestar bastante atenção nessa aula, certo? Já lembro a você que durante a reprodução dessa aula, durante a aula, eu irei colocar uma pergunta para você responder lá na sua sala, no Google Sala de Aula, lá no mural, ok? Essa resposta aí ela vai contabilizar como a sua frequência, então preste atenção no vídeo todo, que em algum momento do vídeo eu vou lançar uma pergunta e aí você vai responder a esta pergunta lá no mural do Google Sala de Aula, ok? Então, sem mais delongas, a gente vai começar aqui com a correção da atividade da aula passada. Show? Então, vamos lá. Questão número 1 dizia o seguinte: ao jogar um dado, qual a probabilidade de obtermos um número ímpar voltado para cima? Aqui, pessoal, entendam que quando a gente fala de um dado, a gente vai lembrar do dado mais comum que existe, tá? O dado de 6 faces, certo? Então, o dado aqui é aquele lá de 6 faces, numeradas de 1 a 6, tudo bem? Então, se ele quer que o resultado seja um número ímpar, a gente vai lembrar aqui da propriedade básica lá da probabilidade, que você deve ter visto lá no vídeo que eu sugeri na aula passada, ou no material em PDF que eu enviei lá em anexo na atividade do mural, lá no Google Sala de Aula, ok? Então, em algum desses locais, você viu que a probabilidade de um evento acontecer, vou colocar aqui a probabilidade de um evento E acontecer, ele vai estar... como é que a gente calcula essa probabilidade? A gente vai calcular os casos favoráveis, tá? Os casos favoráveis desse evento acontecer e dividir sempre pelo total de casos possíveis, né? Que no caso é o nosso espaço amostral, tá? Que é o N de... a gente representa aqui pela letra ômega, né? Ok? Representa aqui pela letra ômega. Lembrando que aqui são os casos favoráveis. Aqui são os casos favoráveis. E aqui embaixo são todos os casos, né? No caso é o universo, né? São todos os casos possíveis. São todos os casos. Tá? Nosso espaço amostral, também conhecido como espaço amostral, tá? Vou botar aqui, é o espaço amostral. Beleza, pessoal, tranquilo. Aí, ó, entendam o seguinte, essa primeira questão estou explicando aqui mais compassadamente, né, mais detalhado, só que aí nas próximas a gente já vai acelerando para o vídeo não ficar tão longo, ok? Então vamos lá, novamente. Eu quero que o resultado seja um número ímpar. Então vou olhar lá dentro dos casos possíveis, quais são todos os casos possíveis no lançamento de um dado. Os resultados são, ó, saiu o número 1, saiu o número 2, saiu o número 3, número 4, o número 5 ou o número 6. Então, um desses aqui tem que sair, beleza? Só lançamos o dado uma vez. Então, eu quero que saiam apenas números ímpares. Então, vamos selecionar aqui, ó. Pode ser o número 1, pode ser o número 3 ou pode ser o número 5. Então, só tenho 3 números aí possíveis num universo, num total de 6. Então, a probabilidade aqui, ó, a probabilidade dessa situação acontecer vai ser... quantos números ímpares nós temos? O número 1, o número 3 e o número 5. Então, nós temos 3 casos possíveis. Quais são todos os casos que nós temos? Né? O nosso espaço amostral, nós temos 6 possibilidades. Então, é 3 no total de 6. Tudo bem? Então, você pode deixar assim, tá? Vai depender muito da questão. Aqui, como é uma questão aberta, eu vou explorar todas as possibilidades. Então, eu posso deixar assim. Se der para simplificar, aqui no caso aqui dá, a gente simplifica. A gente vai simplificar aqui por 3, em cima e embaixo. Então, 3 por 3 vai dar 1.
E 6 dividido por 3 vai dar 2. Tudo bem? Deu 1 meio. Então, posso deixar aqui na forma irredutível, né? Na fração irredutível, 1 meio. Ou eu posso representar isso aqui em porcentagem. Como é que representa em porcentagem, professor? A gente divide, vai dar um número quebrado, né? Um número decimal. E aí esse número a gente multiplica por 100 e acrescenta o símbolo da porcentagem. A gente vai ver quantos por cento representa 1 meio. No caso aqui, a gente já sabe que 1 meio é o mesmo que metade, né? Metade da porcentagem total, no caso, 50%. É só lembrar, 1 meio, se você dividir 1 para 2, você vai ter 0,5. Então, aqui é outra maneira de representar a probabilidade, por meio de um número decimal. Tudo bem? Então, você pode representar em forma de fração, em forma de um número decimal, ou ainda, se você multiplicar esse rapaz aqui, você multiplicando o número decimal por 100, você vai chegar na porcentagem, no caso aqui, 50%. Tudo bem? Tranquilo aí, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu frisar aqui essa informação. O resultado aqui para a pergunta número 1, da questão número 1, seria ou 1 meio, ou 0,5, ou 50%. Certo? Questão número 1. É bom que vocês podem até conferir na atividade de vocês quem acertou, quem deixou passar algum detalhe nessa questão. Certo? Então vamos aqui para a próxima questão. Vou tentar apagar aqui da maneira mais rápida possível. Certo? O máximo da borracha é esse. Testando aqui um novo formato de aula, né? Onde eu não preciso aparecer, apenas as questões. Deixa eu ver se deu certo aqui. Questão número 2. Pronto, perfeito. Então vamos lá para a questão número 2. Diz o seguinte: um saco contém 8 bolas idênticas. Beleza, então nós temos 8 bolas idênticas, mas com cores diferentes. Beleza, então elas têm cores diferentes. Aí logo em seguida ele explica como é que está distribuída essas bolas. Tá, ó. 3 bolas são azuis. Então na cor azul nós temos aí 3 bolas. 4 são vermelhas. Então na cor vermelha nós temos aí 4 bolas. E uma é amarela. Então na cor amarela ficou a que sobrou, no caso, né? Se a gente somar aqui, 3 mais 4 dá 7, 7 mais 1 dá 8, que bate com a informação inicial aqui, dizendo que tinha 8 bolas dentro do saco. Tudo bem? Retira-se ao acaso uma dessas bolas. Pergunta: qual é a probabilidade da bola retirada ser azul? Então aqui é uma questão tranquila, certo? Você vai primeiro identificar aqui é o nosso espaço amostral, né? Os nossos casos, todos os casos possíveis. A gente tem 8 casos possíveis, 8 bolas, né? Então nós temos 8, que é o nosso espaço amostral. E quem é o nosso evento, né? Quem que a gente quer que apareça? A gente quer que apareça uma bola azul. Só que quantas bolas azuis tem dentro dos nossos casos aqui possíveis, né? Se você for analisar, existem 3 bolas azuis, tá? Então são 3 possibilidades num universo, né? Num total de 8. Então a nossa probabilidade aqui, a probabilidade nada mais é, né, do que 3 casos possíveis, né? Em um total de 8 possibilidades. 3/8. Aqui no caso, não dá para a gente simplificar mais, porque o 3 é um número primo, né? Só dá para simplificar por ele mesmo. E 8 não dá para dividir por 3. Tá? Então, ele já está na fração irredutível. O que daria para a gente tentar fazer aqui era resolver, né? Dividir 3 por 8, vai dar um número quebrado, certo? Mas aqui, no caso, não vem ao caso. Tá? Essa situação aqui não vai vir ao caso, esta informação. Então, eu vou deixar aqui, ó. Deixa eu tentar deixar destacado aqui. Então, essa aqui vai ser a nossa resposta para a questão 2, 3/8. Tá? Você confira aí se você conseguiu acertar essa questão. Tranquilo? E aí, a gente vai agora para a questão número 3. Lembrando que aqui a gente está tentando resolver da maneira mais rápida possível. Tá? E também da maneira mais explicada possível, que é para o vídeo não ficar tão longo, certo?
Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o pincel, né? Pronto, pincel. Deixa eu voltar na próxima questão número 3. Ótimo, tá tudo funcionando aqui direitinho. E a questão 3 diz o seguinte, ó. Qual é a probabilidade de tirar um as, tá? Um as, ao retirar ao acaso uma carta de um baralho com 52 cartas, que possui 4 naipes. Quem são esses naipes? Copas, paus, ouros e espadas, sendo um as em cada naipe. Então, pessoal, perceba que essa questão ela trouxe informações para aqueles estudantes, né, que não conhecem como é que é o funcionamento do jogo do baralho. Então, tipo assim, existem questões, né, existem bancas que cobram questões envolvendo baralho, que basicamente elas não dão essas informações aqui que estão sendo dadas nessa questão em si. Então é bom que você tenha em mente isso, tá? Por exemplo, a UES. Já caíram questões na UES onde não são dadas essas informações extras. Então, o aluno tem que saber que um baralho tem 52 cartas, que isso é básico, é padrão. Então, um baralho ele tem 52 cartas, ele possui 4 naipes. Quem são esses naipes? O naipe de copas, o naipe de paus, o naipe de ouro e o naipe de espada. E cada naipe, né, possui um total de 13 cartas, tá? No caso seriam numeradas de 1 a 13, só que tem as exceções, né? Elas vão numeradas de 1 a 10, e aí a carta 11, a 12 e a 13, elas não têm a numeração, elas estão representadas por letras. No caso, a carta 11, ela é representada pela letra J, a carta 12 é representada pela letra Q e a carta 13 é representada pela letra K, tá? Que no caso é o valete, a dama e o rei, respectivamente, nessa ordem, tudo bem? Então são informações aqui que eu estou trazendo para vocês sobre o baralho, tá? Pode ser que o Enem cobre uma questão envolvendo baralho. O Enem ele já cobrou questões assim envolvendo baralhos, certo? Só que felizmente o Enem ele também traz essa informação, então tranquilo até aí, certo? Então vamos lá. Ele quer saber qual é a probabilidade de eu tirar ao acaso uma carta, né? No caso eu quero tirar uma carta e que essa carta seja um as. Pessoal, a própria questão diz, ó, que tem um as em cada naipe. Apenas um as em cada naipe. Quantos naipes nós temos? Nós temos 4 naipes. Então, no total aqui, nós só vamos ter quantos as, né, possíveis? Nós só vamos ter 4 as possíveis. Que no caso é o as de paus, o as de ouro, o as de espada e o as de copas. Só tem essas 4 cartas aqui possíveis. E o nosso universo, nossas possibilidades são quantas? Está aqui, ó. São 52 cartas. Então, o total de possibilidades é 52. Só que para sair o que nós queremos na questão, só existem 4 possibilidades. Então, nossa probabilidade aqui, ó, a probabilidade vai ser 4 cartas num universo de 52. Tudo bem? Quem são essas 4 cartas? Os 4 as, um as para cada naipe. E esses 52, professor, é o que? São todas as cartas de um baralho. Um baralho contém 52 cartas, tudo bem? Aí percebam o seguinte, tanto o 4 como o 52 dá para a gente simplificar. A gente pode simplificar aqui por 2, né? Simplificando por 2, 4 por 2 dá 2. E 52 por 2 a gente pega a metade, né? Pode pegar a metade de cada um e somar. 52 é 50 mais 2. Então, metade de 50 é 25. Metade de 2 é 1. 25 com 1 dá 26. Aí você percebe que os resultados são ambos números pares. Então, dá para a gente simplificar novamente por 2. Então, divide novamente por 2. 2 por 2 aqui vai dar 1. E 26 por 2 vai dar 13. Então, ó, a probabilidade é de 1 em 13, tá? 1/13 de chance disso acontecer. É 1 em 13. E realmente isso faz sentido, né? Porque a cada 13 cartas no baralho, eu tenho um único as. Né? Para cada 13 cartas de um naipe, existe um as dentro desse conjunto de naipes. Né? Então, esse resultado aqui que nós descobrimos, ó, essa probabilidade aqui, ela em si ela faz todo sentido, porque realmente
a cada 13 cartas, né, a cada bloco de 13, nós temos uma carta As dentro desse bloco, tá? Então essa é a probabilidade dessa questão 3 acontecer, tudo bem? Vamos partir agora para a próxima questão. Vamos lá, a questão 4 diz o seguinte: sorteando-se um número de 1 a 20, qual a probabilidade de que esse número seja um número primo? Pronto. Então, nós aqui já temos de informação, né, ó, o nosso espaço amostral. No caso, o que é o espaço amostral, professor? São todas as possibilidades. Todas as possibilidades são quem? De 1 a 20. De 1 a 20 nós temos quantos números? Nós temos 20 números, tudo bem? Lembrando, se fosse de 0 a 20, seriam 21 números, porque a gente também conta com 0. Como aqui na questão começou a partir do 1, então no de 1 a 20 tem exatos 20 números, tudo bem? Então nosso espaço amostral aqui é 20, show? Continuando, ó, nós vamos identificar agora quantos números primos tem dentro desse intervalo de 1 a 20. Tá, ó, porque a gente tem que saber agora, no caso, quem são os nossos casos favoráveis, né? O nosso valorzinho que a gente vai colocar lá em cima no cálculo da probabilidade, né? O evento em si, né? Os casos favoráveis. Então vamos analisar aqui o seguinte, ó. A gente tem que lembrar, né, que um número primo é aquele que só pode ser dividido por 1 e por ele próprio. No caso aqui, com exceção do 1, o 1 ele não é considerado um número primo. Então o primeiro número primo que nós temos é o número 2. E daí nós vamos, né, continuando, é o número 2. O 3 é um número primo, porque só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. O 4 não é primo. Por quê? Porque ele já dá para dividir. Ó. O 4 dá para dividir por 1. Dá para dividir por ele mesmo, que é o 4. Só que ele também dá para dividir por 2. E aí quebra a propriedade para ser número primo, tudo bem? Então o 4 não é. O 5 é um número primo. E por aí vai. O 6 não é primo. O 7 é primo. O 8 não é, o 9 também não, o 10 também não, o próximo vai ser o 11. Em seguida, o próximo número primo vai ser o 13. O 14 não é, o 15 também não é, o 16 não, o 17 é um número primo. O 18 não é número primo, o 19 é um número primo. E o 20 em si ele não é. Então vamos apagar aqui essa vírgula, beleza? Então, nós descobrimos aqui quem são os números primos, ó, que nós temos, todos os casos o que nós queremos, né, os casos favoráveis. A gente vai contar aqui, ó, a gente vai chegar na conclusão de que nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos favoráveis, né? Então, existem 8 números primos dentro desse conjunto de 20 números aqui, de 1 a 20. Então, a nossa probabilidade aqui, ó, nossa probabilidade vai ser quem? Eu tenho 8 casos possíveis, tá? Ó, no total de quantos? Né? De quantos no total? No total de 20. Então, é 8 no total de 20. Aí percebam que aqui a gente tem como simplificar, não é? Vou simplificar aqui por 4 logo de uma vez, não? Se a gente simplificar por 4, nós temos 8 dividido por 4, dá 2. E 20 dividido por 4 dá 5. Então, aqui deu 2/5. Então, aqui é a nossa fração irredutível. Se a gente simplificar 2 por 5, né? No caso, dividir 2 por 5, isso aqui vai dar 0,4, tá? No valor em decimal. Ou a gente pode representar isso aqui ainda como uma forma de porcentagem. Como? A gente multiplica por 100 e acrescenta o símbolo da porcentagem ao lado. Quando eu multiplico 0,4 por 100, a vírgula ela vai andar 2 casinhas para a direita. Então, vai ficar exatamente 40, ou seja, 40%. Então, existem essas 3 maneiras de você dizer aí que essa probabilidade pode acontecer, né? 2 em 5, né? Ó, existem 2 chances a cada 5, é 0,4, né? A chance disso acontecer, ou 40%, né? A chance dessa questão número 4 acontecer, beleza? Então, vamos agora para a 5ª questão. Apagar isso daqui, né? A gente poder ter espaço para a 5ª questão.
A quinta questão é do Enem, tá, pessoal? É do Enem de 2013, certo? Aí, pessoal, só deixar claro que vocês podem estar aproveitando, né, e colocando aqui no chat que tá rolando agora, para quem está acompanhando a estreia do vídeo, né? Então, para quem está acompanhando a estreia desse vídeo aqui ao vivo, o YouTube ele disponibiliza um chat para você poder tirar dúvida em tempo real das questões que eu estou resolvendo aqui, se você quiser. Ok? Mas isso só acontece na primeira vez que o vídeo é postado no YouTube. Se você está assistindo esse vídeo aqui depois, então desconsidera essa informação, beleza? E a gente continua aqui com a resolução, certo? Então vamos lá, questão número 5 diz o seguinte, ó. Numa escola com 1.200 alunos, 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em 2 línguas estrangeiras. Quais são as línguas? Inglês e o espanhol. Beleza. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês. Beleza, informação importante, ó. 600 alunos falam inglês. Vou botar um izinho aqui do lado para ficar mais fácil para a gente entender. O inglês. E 500 alunos falam espanhol. Então aqui, do lado do 500, eu vou botar um ezinho para representar que é o espanhol. Tudo bem? Falam espanhol. E 300 não falam qualquer um desses idiomas. Então, 300 alunos não falam nem inglês, nem espanhol, que eram os idiomas que estavam lá na pesquisa, ok? Beleza, então 300 aqui, vou botar um Nzinho para dizer que não fala nenhum, tá? N de nenhum idioma. Continuando aqui na pergunta, ó. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso, né? E sabendo que ele não fala inglês, qual é a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Beleza, então percebam aqui que a gente tem algumas condições para atender, para poder responder a pergunta, né? Ele quer saber qual é a probabilidade do aluno falar espanhol, sendo que você tem que garantir que ele não fala inglês. Aí, tente entender isso daqui, né? Por que ele está perguntando isso, né? Como é que pode, professor? Se eu quero que ele fale espanhol, por que eu tenho que garantir que ele não fala inglês? Vamos tentar entender o que é que essa pergunta aqui está querendo dizer, ó. Note que se você somar 600 alunos que falam inglês com 500 alunos que falam espanhol, com 300 alunos que não falam nenhuma dessas 2 línguas, você tem, ó, 600 com 500, vai dar 1.100, e 1.100 com 300 dá 1.400. Aí você percebe o seguinte, ó, na escola a pesquisa só foi feita com 1.200 alunos. Só que se você somar esses 3 valores, está dando 1.400. Está passando, não é? Ou seja, é como se você estivesse contando alguns alunos mais do que o permitido. Você está contando um aluno 2 vezes. Isso quer dizer o quê? Que tem aluno aí dentro dos conjuntos que falam tanto inglês como espanhol. Eles falam as 2 línguas ao mesmo tempo, inglês e espanhol. Então a gente pode imaginar essa questão aqui também de uma maneira envolvendo conjuntos, né? Como é que a gente poderia interpretar essa questão como se fosse envolvendo conjuntos, tá? Vou colocar aqui, deixa eu tentar desenhar aqui para vocês essa situação, ó, para ficar mais tranquilo. Vou botar aqui de azul o inglês e vou botar aqui de verde o espanhol. Deixa eu botar isso aqui mais para cima, tá? Para a gente poder ter um espaço. E aí, pessoal, de vermelho eu vou colocar, deixa eu botar aqui de novo no pincel, segurar aqui o Shift, né? Opa! Vou botar de vermelho o espaço aqui, o conjunto universo. Tá, estou desenhando aqui para ficar mais claro a situação para a gente poder explicar, certo? Então vamos lá, nós estamos com 25 minutos de aula já, mas vai dar certo. Pessoal, entendam aqui a situação. De vermelho aqui, tá? É o nosso espaço amostral, é todo, é o nosso universo, tudo bem?
certo? Então, dentro desse espaço todo, tem que ter os alunos que falam inglês, os que falam espanhol e os que não falam nada. Como eu disse que o quadradinho aqui, esse retângulo azul, é quem fala inglês, vou até botar aqui de azul, ó. O azul é quem fala inglês. Vou botar aqui um izinho de inglês. O verde é quem fala espanhol. Então, vou botar a letra E. Fala espanhol. E de vermelho, aqui por dentro, vai ser os demais, ou seja, quem não fala nenhuma das duas línguas, que é o N. Tá? Então, por fora do azul e por fora do verde, vai ser quem não fala nenhuma das línguas. Vamos botar essas informações aqui nesse diagrama. Tá? Então, aqui por fora eu já sei que tem 300 alunos, tá? Que não falam nenhuma das duas línguas. Tudo bem até aí? Beleza? No inglês, nós sabemos que 600 alunos falam inglês. No espanhol, nós sabemos que 500 falam espanhol. Aí percebam que eu fiz tipo uma interseção entre esses dois conjuntos, porque nós já deduzimos aqui que tem uma certa quantidade de alunos que não fala, que no caso que fala, né? Que fala tanto inglês como espanhol, fala os dois idiomas. Então a gente botou essa interseçãozinha aqui para botar um valor aqui referente a quantos alunos falam inglês e espanhol. Aí perceba como é simples a gente poder identificar isso daí, ó. Vamos notar o seguinte: no total, na pesquisa, nós temos 1.200 alunos. Só que eu sei que desses 1.200, 300 alunos não falam nenhum dos dois idiomas. Então eu sei que sobra já quanto aí? Eu tenho 1.200, tiro 300, vou até botar aqui, ó. Tenho 1.200, tiro 300, eu vou ter aí o valor de 900. Ou seja, se eu juntar esses dois conjuntos aqui, de quem fala inglês, quem fala espanhol e quem fala inglês e espanhol, se eu juntar isso aqui tudo, tem que dar exatamente quantos alunos? Tem que dar exatamente 900 alunos. Só que, se você soma aqui, ó, 600 com 500, está dando quanto? Está dando 1.100. Ou seja, como é que eu vou saber quem é que eu estou contando a mais aqui duplicado? Tem duas maneiras. Ou a gente usa só a lógica, né? Ó. 600 com 500 dá quanto? 1.100. Mas era para ter dado quanto? 900. Opa, então passou quantas pessoas aí a mais? Passou 200 pessoas a mais, ou seja, tem 200 alunos que foram contados duas vezes, ou seja, bem aqui no meio seria 200, tá? Aí vocês perguntam, professor, mas aí eu não sou bom de raciocínio lógico para pensar nesse tipo de situação, como é que eu posso fazer de uma maneira mais matemática, né, mais algébrica, sem ter que raciocinar muito? Simples. Você pensa aqui, ó. Você não sabe quantos alunos falam inglês e espanhol, então chama aqui no meio de x. Ó. Beleza, x. Aí você tem o seguinte, dentro do quadrinho azul, você tem que ter no total quanto? Tem que ter 600 alunos. Só que eu já peguei x alunos para cá, para esse espacinho aqui, ó. Então, para essa região aqui, que é só quem fala somente inglês, vai sobrar quanto? Os 600 alunos menos x, que eu já botei o x aqui, ó. Se você somar no quadrinho azul todo, 600 menos x mais x, o que acontece com o valor de x? Vai ser cancelado, né? Menos x mais x cancela e sobra quanto? Sobra 600, que é o que a gente quer garantir aqui, que dê 600. A mesma informação, né? O mesmo raciocínio a gente faz para quem fala somente espanhol, né? Eu já sei que x alunos falam inglês e espanhol, estão nesse intervalozinho aqui. Então, para me garantir quem é que fala somente espanhol, vai ser quanto? Vai ser os 500, né? Que era o total lá do espanhol. Seria os 500, só que tirando quem? Tirando esse x aqui. E aí, se você olha só para o quadrinho verde, quando você soma x mais 500 menos x, o mais x com menos x cancela, né? Vai embora e sobra somente os 500 alunos que falam espanhol. Então, as informações elas se mantêm. E aí eu sei o seguinte, se eu somar todo mundo aqui, ó, somar 600 menos x mais 500 menos x mais 300, isso aqui tudo tem que dar quanto? 1.200. É o que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai chegar no mesmo resultado, que é os 200. Mas vamos lá, vamos fazer por partes, né? Então vamos lá, a gente tem 600 menos x, né? Mais, a gente não vai precisar botar parênteses porque é a operação de soma, né?
Então não precisa estar botando parênteses, não vai mudar nenhum sinal. Vai ficar mais x, mais 500 menos x. Tá, ó, 500 menos x, mais 300. E aí eu vou puxar aqui para o lado um pouquinho, tá? Ó. Isso aqui tem que ser igual, deixa eu ver se consigo voltar o pincel. Deu certo? Isso tem que ser igual a 1.200 alunos. Tudo bem? Então vamos lá aqui, ó. Eu tenho, deixa eu botar aqui de vermelho para cancelar. Menos x mais x vai embora, né? Ó, cancela aqui. 600 com 500 dá 1.100. 1.100 mais 300 dá 1.400, tá? Então vamos deixar aqui, ó. Somando aqui 600 com 500 com 300 dá 1.400. Menos x. Isso aqui é igual a 1.200. E aí eu vou pegar o seguinte, ó. Eu vou pegar o menos x que está no primeiro membro, eu vou passar ele para o segundo membro, aí ele vai mudar o sinal, né? Inverte a operação. Se ele estava negativo, ele vai para lá, para o segundo membro, positivo. E o 1.200, ele vai vir aqui para o primeiro membro. Só que ele estava positivo, então ele vai vir negativo. Então nós vamos ter aqui, ó, 1.400, né? Que é o que permaneceu, menos 1.200. Isso aqui tem que ser igual a x. 1.400 menos 1.200, sobra 200. Então, 200 é igual a x, ou seja, o x lá que nós estávamos procurando é 200. É que a gente pode agora até colocar as informações, né? A gente pode, deixa eu diminuir aqui a borracha, né? Apagar isso aqui e colocar as informações agora. Aí vai ficar tudo mais tranquilo, né? Vamos lá, volta aqui o pincel. Então aqui são 200 alunos que falam inglês e espanhol. Se eu sei que ao todo no inglês tem que ser 600, e eu já botei 200 aqui, então aqui vai ser quanto? 400. No espanhol, eu sei que todo mundo vai dar o quê? Tem que dar 500, só que eu já botei 200 aqui no meio. Então sobra mais quanto aqui para fechar os 500? Sobra 300. Tudo bem? Então agora a gente já tem detalhado aqui todas as informações, dá para responder tranquilamente a pergunta, né? A probabilidade. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo-se que ele não fala inglês. Então, pessoal, se ele não fala inglês, ó, eu posso até fazer isso aqui, eu posso descartar, vou botar de azul mesmo, tá? Eu vou descartar esse quadrinho aqui, ó. Eu não posso considerar esses valores aqui, ó, porque dentro do quadrinho azul o pessoal fala inglês, inclusive aqui na interseção, porque esses 200 alunos aqui também falam inglês, embora eles falem espanhol, eles também falam inglês, ok? Então esses 200 aqui a gente também descarta. Então já foi 600 alunos aqui, ó, que a gente descartou. Se eu descartei 600 alunos e na pesquisa tinha 1.200, então sobraram quantos alunos aqui no nosso espaço amostral? Ó? Esses 300 alunos aqui que não falam nenhuma das duas línguas e esses 300 alunos aqui que nós sabemos que falam somente o quê? O espanhol. Então vamos lá, ó. Probabilidade. Sabendo que ele não fala inglês, né? Qual é a probabilidade que esse aluno fale espanhol? Ficou tranquilo, né? Probabilidade vai ser, eu quero que ele fale espanhol. Quantos alunos do que sobrou? Sobraram 600 alunos aqui. Quantos alunos falam espanhol? Tá aqui, ó. 600 alunos falam espanhol, ou 300 alunos falam espanhol. Então 300 alunos falam espanhol. Num total de quantos que sobraram? Sobrou esses alunos aqui e esses aqui, ó, no quadrinho verde, né? Então 300 com 300 dá 600. Tudo bem? E aí eu posso cancelar, né? Simplificar esses zeros. Simplifica esse zerinho aqui com esse com esse. O 3 e o 6 dá para simplificar ambos esses números por 3. E aí nós temos que a probabilidade nada mais é do que 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. Tudo bem? Então a probabilidade aqui é de 1/2, ou seja, 50%. Só que aqui nos itens está em fração mesmo. Tá, ó, então a resposta correta aqui seria a letra A. Show? Tranquilo aí, pessoal?
Espero que vocês tenham conseguido entender essa questão aí de maneira tranquila, sem dificuldade. Eu tentei ser o mais didático possível, tá? E é isso aí. É dessa maneira que o Enem costuma cobrar questões de probabilidade para os alunos, né, nas provas dele. Então vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa saga de resoluções, né? Vou botar aqui a borracha, novamente tentar apagar aqui da maneira mais rápida possível. A gente poder ganhar tempo, nós já estamos com 35 minutos de aula. Eu não quero tentar me prolongar muito, quero tentar fechar no máximo aqui nos 50 minutos, tá? Ok, pessoal, eu sei que é muito tempo, mas é importante, né, isso daqui? Então vou deixar aqui no meio. Show, questão 5 já foi. Vamos lá para a questão 6. E a questão 6 diz o seguinte, ó. Ao jogarmos dois dados comuns e somarmos os seus resultados, qual será a probabilidade de que essa soma seja igual a 7? Pessoal, aqui a gente está falando de dois dados comuns. A gente já falou na primeira questão que um dado ele tem 6 resultados possíveis. Só que aqui, como a gente está somando, né, os resultados, a gente tem que ver aqui que agora a gente tem um conjunto maior de combinações, né? A gente tem várias combinações aí. Eu vou até colocar aqui, ó, vou tentar botar aqui de maneira rápida, né, um quadrinho, fazer um quadrinho aqui, vou botar aqui de preto mesmo. Vou botar um quadrinho aqui de possibilidades. Opa! Fazer um quadrinho aqui de possibilidades, de somas, né, no caso. Opa, de novo, errei. Me acostumando aqui com o programa ainda. Então vamos lá, pessoal, aqui, ó. Aqui é o número, aqui é o resultado 1, o resultado 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E aqui também é o número 1, número 2, número 3, número 4, o 5 e o 6. Tudo bem? E aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar fazer aqui umas linhas, ó. Meu Deus. Tentar fazer umas linhas aqui, ó. Não sei se vai ficar tão perfeito não, mas vamos lá. Tentar fazer aqui rapidinho. Epa, falhou aqui o atalho. Voltou, né? Não vai ficar 100% não. O importante é ficar compreensível, né, para vocês. E aí, pessoal, ó, desse quadrinho aqui, que eu fiz aqui de maneira bem rápida, eu vou até botar aqui a questão um pouquinho mais para cima, tá? Certo? Que o quadrinho, né? O que a gente vai fazer? Dentro do quadrinho eu vou botar a soma dos resultados, tá? Então a gente vai ver os resultados aqui possíveis, tá? Então, na vertical é um dos dados e na horizontal é o outro dado, os resultados, né? Certo? Então aqui quando eu somo, ó, 1 e 1, né, ó, vai dar o quê? Deixa eu botar aqui os resultados de vermelho. Aqui vai dar 2. Aqui eu tenho 1 com 2, né? Vai dar 3. 1 mais 3 vai dar 4. Mais 4 vai dar 5. 1 mais 5 vai dar 6. 1 mais 6 vai dar 7. Aí eu vou fazendo isso aqui para todo mundo, né? 2 mais 1 dá 3. Aí percebam que isso aqui se repete, né? Ó, 2 com 2 vai dar 4. Então essa linha, essa diagonal aqui, ó, todo mundo é 4. Da mesma maneira, essa próxima diagonal aqui, todo mundo é 5. Ó. Essa diagonal, na diagonal. A próxima diagonal aqui vai ser 6. Todo mundo 6. Essa diagonal do central aqui vai ser 7. Tá? 7, 7, 7, 7 e 7. Aí, novamente, continua, né? Vamos ver aqui, isso aqui seria 2 mais 6, né? Daria 8. Então, vai sempre aumentando uma unidade. 8, 8, 8. Aí o próximo seria 9. 9, 9, 9. 10, 10 e 10. 11 e 11, né? E por fim, o último resultado, né, o maior possível, seria 12. Então, o menor resultado possível é 2, que é quando dá 1 e 1. E o maior resultado possível é 12, quando dá 6 e 6. Só que nós só queremos aqui, ó, quando a soma dá 7. Então, vamos ver quantos resultados aqui possíveis dá 7. Ó. Eu tenho aqui, esse, né, o do meio. Sempre nessa diagonal do meio aqui, ó.
Então, se a gente for contar, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 casos possíveis num total de quantos, né? Quantas combinações nós temos aqui? A gente pode contar uma a um, né? Ou a gente pode utilizar aquele artifício, né? O conceito de área, né? Daqui na vertical tem os 6 elementos, na horizontal tem os 6 elementos. Então, no total aqui eu tenho 6 vezes 6, ou seja, o total aqui, ó, o total é 36 casos no total. Só que os favoráveis, quem interessa para a gente? Só esses daqui do meio, ó. Ou seja, só esses 6 aqui possíveis. Então, a nossa probabilidade, aqui vai ser 6 casos possíveis, num total de 36, no espaço amostral de 36. Aí aqui ambos a gente pode simplificar, ó, por 6, ambos os números dá para simplificar por 6. E aí você tem 6 dividido por 6 dá 1, 36 dividido por 6 dá 6. Então aqui a probabilidade é de 1 a cada 6, né? 1 a cada 6 lançamentos, essa é a probabilidade de que dê o resultado 7. Tudo bem? Tranquilo aí? Questãozinha bem tranquila, né? Bem interessante, né? Eu fiz aqui toda a esquemática, né? O diagrama para vocês poderem compreender. Não precisaria estar refazendo isso daqui, tá, pessoal? A gente tem que estar com isso aqui de cabeça, né? De que se você tem 2 dados, né? O total de combinações é 36. A gente podia ter só utilizado o princípio fundamental da contagem, né? O PFC. Né? Porque você tem 2 eventos, né? Quais são os eventos? Lançar um dado e lançar um outro dado. Para lançar o primeiro dado, você tem quantas possibilidades de resultados aí? Possíveis? 6. Para o segundo dado, temos 6 resultados possíveis também. Então, para ter os dois aí juntos, o que a gente faz? Multiplica os eventos, né? A quantidade de possibilidades de cada evento. Então, ficaria 6 vezes 6, 36 casos possíveis, né? Seriam o nosso espaço amostral. Tudo bem? Tranquilo aí? Pessoal, e aí a gente concluiu a atividade, né? A gente concluiu a correção da atividade, certo? E aí eu falei para vocês que ia trazer um bônus aqui, eu vou resolver mais 2 questões do Enem. Tá, 2 questões do Enem do ano passado, prova PPL, para vocês verem também como é que o Enem cobra questões, para vocês verem que nem sempre as questões são complexas, tá? Às vezes as questões podem ser bem tranquilas. Então vamos aqui na primeira questão do Enem, certo? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui mais regular, né? Pronto, aqui bem no meio, certo? Aí vamos aqui na leitura e vamos entender aqui a questão, certo? Questão do Enem 2019, tá? PPL. Então aqui é uma PPL de 2019. Show? Tranquilo aí, vou deixar destacado isso aqui de vermelho. É a PPL de 2019, vou botar um pouquinho mais pro lado aqui, pronto. Então vamos lá. Uma empresa sorteia prêmios entre funcionários como reconhecimento pelo tempo de trabalho. Beleza. A tabela mostra a distribuição de frequência de 20 empregados dessa empresa que tem de 25 a 35 anos trabalhados. Então, pessoal, a distribuição de frequência é o número de empregados que aparece dentro da pesquisa lá que eles fizeram. Tá? Lembrando que eles já fizeram o cálculo aqui do total para a gente. Então, nós já temos aqui o nosso total, provavelmente vai ser o nosso espaço amostral aqui, que são 20 empregados, tudo bem? Então, ele já fez essa soma aqui, que talvez o aluno ia querer fazer a soma, né? Não precisa estar somando isso daqui, porque se você somar esses casos aqui, né, essa quantidade aqui, ela tem que dar 20, tudo bem? Continuando, ó. A empresa sorteou entre esses empregados uma viagem de 1 semana, sendo 2 deles escolhidos aleatoriamente. Então, foi escolhidos aqui, pessoal, 2 empregados. Show? Beleza? Pergunta: qual é a probabilidade de que ambos os sorteados tenham 34 anos de trabalho? Tá, ó. Pessoal, nesse tipo de questão, é uma questão tranquila do Enem, só que cuidado aí com as pegadinhas, pelo amor de Deus. Tá, ó. Primeira pegadinha que o aluno vai cair, ele vai olhar aqui para o 34, ó, no lado esquerdo é o tempo de serviço. Então, ele vai ver que com 34 anos de serviço existem 5 empregados. Aí tem aqueles alunos afobados, né, que vão pensar assim: poxa, professor, então são 5 no total de 20. Aí você olha para a letra E, ó,
você está aperreado, apressado, né? Quer fazer logo as outras questões e vai e marca a letra E e pensa que acertou uma questão muito fácil. Sendo que você marcando a letra E, você vai estar cometendo um erro aí, você vai estar errando essa questão. Tá, então cuidado aí. É importante saber essa informação aqui? É importante, só que isso aqui não é o suficiente para você chegar à conclusão de que é a letra E, beleza? Outra pegadinha que o aluno pode cair, né? É pensar, poxa, então se são duas pessoas que ele vai sortear e eu tenho 20 empregados no total da empresa, então a probabilidade é de 2 no total de 20. Aí você olha para a letra D e vê essa opção, 2 em 20. Aí você vai lá, marca, feliz da vida, porque acertou a questão. E quando vai no dia da correção, sai o gabarito, não é a letra D. Aí você fica lá, poxa, mas errei uma questão fácil. Aí falta de atenção, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos entender aqui como é que seria a resolução correta dessa questão aqui, tá? Pessoal, qual a probabilidade de que ambos sorteados tenham 34 anos de trabalho? Nós temos aqui, ó, uma situação que você tem que analisar com calma. Por quê? De maneira implícita, pessoal, quando ele fala duas coisas que vão ser escolhidas, tá? E eu quero que ambas tenham uma certa condição, tá? Então, o que eu estou querendo que aconteça? Vamos supor que essas pessoas aqui, que uma se chama, hoje dizer que uma é o Pedro e a outra pessoa é a Ana. O Pedro e a Ana. Eu estou querendo dizer o quê? Que o Pedro e a Ana, elas têm que ter exatamente 34 anos de trabalho. Então, é um e o outro. Aí percebam o seguinte, ó. Pedro... Eu estou falando aqui, o Pedro e a Ana. Pedro e Ana. Ou seja, esse ezinho aqui, que não foi mostrado lá na questão, ele está de maneira implícita aí. Quando você diz que os dois têm que ter 34 anos, você poderia ter falado isso aqui também, ó. Pedro e Ana tenham 34 anos de trabalho. Você aprendeu que o E, na probabilidade, a gente transforma isso aqui em quê? Em uma multiplicação. Então, você já sabe o seguinte, ó, que você vai calcular a probabilidade para cada um desses casos aqui acontecer e, por fim, né, em seguida, você vai fazer o quê? Você vai realizar uma multiplicação, porque eu quero que os dois aconteçam, tá? Certo? E aí, percebam o seguinte, pessoal, ó, independente de quem eu pegar aqui primeiro, o Pedro ou a Ana, vamos supor que eu vou começar aqui com o Pedro, né, ó. A situação ela vai acontecer dessa maneira que eu vou explicar para vocês. Então, vamos imaginar. Vamos supor que eu quero escolher aqui primeiro o Pedro. Para o Pedro ser escolhido, pessoal, qual é a chance, qual é a probabilidade aqui do Pedro ser escolhido? Ó, você tem aqui o Pedro, ele está no universo de quantas pessoas aqui? Ele está nesse conjunto aqui, ó. Ele está dentro dessas 5 aqui. Então, como eu não chamei ninguém ainda, eu vou chamar o primeiro do sorteio, né? Então, o Pedro... Aqui, para ele ser chamado, eu tenho 5 chances dele ser chamado. 5 possibilidades. Num total de quantos, né? Aí você vai botar o geralzão. O geralzão é quantos trabalhadores que tinha? 20 trabalhadores. Então, para me chamar o Pedro, eu tenho uma chance de 5 casos favoráveis no universo de 20 possibilidades. Aí o Ezinho se transforma em multiplicação. E aí agora vem a situação da Ana. Pessoal... Aqui a gente tem que considerar que o Pedro foi chamado. Se o Pedro foi chamado, aí é o que acontece, ó. Não temos mais 5 pessoas aqui dentro desse intervalozinho aqui. Por quê? Porque o Pedro foi chamado já, então aqui não é mais 5. Aqui vai ser uma pessoa a menos, vai ter uma pessoa a menos. Eu só vou ter 4 pessoas quando eu for chamar a Ana. E a Ana, ela vai estar disputando a vaga aqui entre esses 4, né? Ó. Ela está brigando entre os 4... Não, entre os 4 possíveis, num universo agora de quantas pessoas, quantos empregados? 20 empregados? Cuidado, não é 20 empregados. Por quê? Porque eu já chamei o Pedro. O Pedro já foi chamado. Então, não tenho mais 20 pessoas aqui concorrendo. Só tenho quantas pessoas? 19 pessoas. Então, eu tenho 4 aqui, né, no universo lá dos que trabalharam 34 anos. Só que o meu espaço amostral ele também diminuiu. Ele agora só é o quê? 19 pessoas. Tudo bem? Então, para o Pedro ser chamado, ele tem 5 chances de ser chamado num total de 20.
Beleza, aí vamos supor que ele deu sorte, ele foi chamado. E ele foi chamado e agora a gente vai ter que chamar quem? Tem que chamar a Ana. Só que para a Ana ser chamada, ela vai estar concorrendo ainda com quantas pessoas? Com 4 pessoas, né? No universo de quantas que sobraram? 19, porque o Pedro já foi chamado, tudo bem? E agora é só a gente fazer aqui a multiplicação, né? Aqui no caso a gente pode multiplicar, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. Vou botar aqui, né? 4 vezes 5 vai dar 20. Aqui eu não vou nem multiplicar 20 vezes 19, por quê, pessoal? 4 vezes 5 aqui vai dar 20, então vai ficar 20 em cima. E embaixo eu tenho 20 que multiplica 19. Então, olha o que é que vai acontecer. Eu tenho 20 em cima com 20 embaixo. Cancela, sobra 1 aqui em cima, né? 20 por 20 dá 1. Ou seja, a resposta aqui para a nossa questão é 1 sobre 19. Tudo bem? Então, respostazinha para essa questão, 1/19. Resposta aqui da letra B de bola. Tudo bem? Tranquilinha a questão. É mais questão de interpretação, tá? Você basicamente teve que saber utilizar aqui regra de multiplicação e divisão, né? Depois que você consegue entender a questão. E é isso, pessoal. A gente já está com 52 minutos de aula. Vamos acelerar aqui com a última questão para finalizar o vídeo, certo? Vamos apagar isso daqui. Ah, lembrei aqui, né? A gente tem que fazer a perguntinha lá para vocês poderem colocar a presença de vocês, né? Lá no Google Sala de Aula. Aí, pessoal, eu não vou fazer logo depois da última questão, vou fazer logo a pergunta, tá? Aí eu digo o seguinte, ó. O que vocês vão ter que fazer? Colocar lá no Google Sala de Aula, nos comentários. A pergunta é bem simples. É só para vocês darem o feedback de vocês com relação a essa aula. Vocês têm que colocar 2 pontos. Quais são os pontos? O que vocês acharam produtivo na aula e o que vocês acham que poderia melhorar nessa aula de hoje, tá? Então, a pergunta é essa. O que foi produtivo e o que pode ser melhorado na aula de hoje, para as futuras aulas que a gente vai estar trazendo para vocês, tá? Então, com base na aula que vocês assistiram hoje, coloquem lá quais foram os pontos positivos que você tirou dessa aula e o que é que você acha que poderia ser melhorado, que é para mim estar olhando e melhorando para as futuras aulas, ok? Então, colocando isso aí nos comentários lá no mural do Google Sala de Aula, até o final do dia de hoje, às 16h40, né? Do dia 4/9, tá? Do dia 4/9, aí você vai estar garantindo lá a sua frequência, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá para a última questão. Pessoal, aí, vamos deixar aqui, vamos para a última questão. Vamos lá, saideira. Uma locadora possui disponíveis 120 veículos da categoria que um cliente pretende locar. Só lembrando que essa questão aqui também, ó, também é da PPL de 2019. Tá, ó, também é PPL 2019. Vou deixar aqui de verde, bonitinho. Essa aqui é a nossa saideira. Ok? Então, continuando com a leitura, né? Começando novamente. Uma locadora possui 120 veículos, né? 120 veículos da categoria que um cliente pretende locar. Então, um cliente ele quer locar um veículo e ele tem 120 aí escolhas possíveis. Desses, 20% são da cor branca, 40% são da cor cinza, e 16 veículos são da cor vermelha, né? 16 veículos são da cor vermelha e o restante de outras cores. Só percebam que nessa questão ele está mesclando aí porcentagem com valor numérico mesmo. Então, assim, dá a entender que a gente vai trabalhar com porcentagem. Mas vamos lendo aqui as questões para ver se a gente realmente vai precisar fazer isso, tá? Então, diz o seguinte. O cliente não gosta da cor vermelha. Pessoal, muito importante isso daqui, ó. Cuidado com isso daqui, tá? O cliente ele não gosta da cor vermelha. E eu vou fazer isso aqui de vermelho, que é para vocês prestarem atenção, tá? O cliente ele não gosta da cor vermelha. Não gosta da cor vermelha, tá? E ficaria contente, ele ficaria muito contente com qualquer outra cor.
qualquer outra cor agrada a ele, pessoal, menos a cor vermelha. Ele tem um trauma com a cor vermelha, beleza? Mas o sistema de controle disponibiliza os veículos sem levar em conta a escolha da cor pelo cliente. Ou seja, quando ele faz a alocação do veículo, o sistema ele gera de maneira aleatória. Ele não leva em consideração se o cliente gosta ou não gosta de uma cor, tá? Então é gerado algo aleatório. Beleza, pergunta. Disponibilizando aleatoriamente, qual é a probabilidade de o cliente ficar contente com a cor do veículo? Pessoal, para ele ficar contente, ó, ele diz que ele vai ficar contente com qualquer outra cor. Ou seja, qualquer outra cor que não seja a cor, o quê? Vermelha. Ou seja, ele só não quer que seja carro vermelho, pessoal. E aí, você olha lá para a informação e você percebe que 16 veículos são da cor vermelha. Então, você não vai nem precisar trabalhar com as porcentagens aqui, ó. Você tem 16 veículos da cor vermelha. Você quer esses veículos aqui? Não quer. Aí, cuidado, o aluno que lê essa questão rápido, ele vai pensar assim, poxa, é 16 e o total é 120. Então, a probabilidade é 16 no total de 120, ou seja, a letra A. E aí, vê a letra A e marca. Mas percebam, pessoal, que quando você faz isso, você está marcando a probabilidade de justamente acontecer o que o cliente não quer que aconteça. Ou seja, essa probabilidade aí é a probabilidade de ser escolhido um carro vermelho. Só que ele não quer que isso aconteça. Isso aí é o que jamais pode acontecer para ele. Ou seja, esses 16 veículos aqui, eles não podem estar dentro da nossa contagem. Os demais, sim. Então, como é que eu vou saber quem são os nossos casos favoráveis? Simples. Eu pego o total de veículos, que é 120, e tiro exatamente quem eu não quero que tenha, ou seja, 16 veículos. Então, vou tirar 16 carros. Se eu tenho 120 e tiro 16, sobra quanto aqui? Sobra 104 veículos. 104 veículos, eles são azul, são brancos, são cinza, são de qualquer outra cor, exceto a cor vermelha. Você tem certeza que nenhum desses 104 veículos, ele é da cor vermelha, porque você tirou os 16 carros vermelhos da sua equação. Então, quem sobrou aqui, ó, satisfaz, deixa ele o quê? Contente. Qualquer um desses carros aqui deixa o nosso cliente contente. Então, a probabilidade disso aqui acontecer é quanto? 104 casos favoráveis em um total de quantos casos possíveis, né? De um total de 120 veículos, tudo bem? Então, nossa probabilidade aqui, 104 no total de 120, que no caso será a respostazinha da letra E, que eu vou marcar de vermelho. Tá, beleza? Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Estudem esse assunto de probabilidade. Probabilidade é um conteúdo que cai bastante no Enem. Percebam que nem sempre as questões de probabilidade do Enem são questões complicadas, né? Dependendo de como você faz a leitura, se você tem um domínio bacana da probabilidade, pelo menos entende o conceito básico, né, da probabilidade, que é o de você pegar os eventos, os casos favoráveis e dividir pelos casos possíveis, né, os casos totais, né, possíveis. Você já tem aí, sei lá, 70% de possibilidade de conseguir acertar a sua questão. Tá? O resto é o que? É leitura, é atenção, é você manter a calma na resolução, não bobear para questões com relação a cálculos básicos, né? Não dar bobeira para multiplicaçãozinha básica, divisão básica, você não errar, certo? E as atenções, né? Um deslizezinho de atenção faz com que o aluno perca a questão, beleza? Então é isso. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado aí da aula. E a gente se vê aí no próximo vídeo, no próximo conteúdo. Lembrando que semana que vem a gente já vai estar trabalhando um outro conteúdo, certo? E aí, como eu falei para vocês, a cada 2 semanas a gente traz um assunto novo. Essa semana agora, né, semana passada e essa semana foi o quê? Probabilidade. Aí na próxima eu já vou decidir e aí eu falo com vocês nos grupos do WhatsApp. E lembrando, ó, para quem está chegando só agora, a perguntinhazinha para você responder lá no
no seu Google Sala de Aula para garantir sua frequência ainda hoje, dia 4 de setembro de 2020, é o que? Você trazer os pontos positivos, né, e os pontos que poderiam ser melhorados nessa aula de hoje. Vocês vão botar lá no comentário, né, algo pessoal de vocês. Vocês vão botar quais foram os pontos positivos dessa aula e o que você acha que poderia ser melhorado, que poderia ter sido melhor nessa aula, ok? Beleza? Então, valeu pessoal, um abraço do professor Romires para vocês e até a próxima aula. Valeu!